Estimados alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Odílio de Química. Você que é aluno do ensino médio e tem dificuldades em compreender a química, eu estou fazendo uma mentoria. Caso tenha interesse, inscreva-se no nosso canal para que eu possa entrar em contato com você e você fazer parte do grupo desta mentoria do professor Odílio. E você, aluno de terceiro ano e curso, que pretende ingressar na Faculdade de Medicina, eu estou disponibilizando um curso completo de Química, com aulas criativas e resoluções de exercícios comentados. Bloco QG, Bloco de Química Geral, módulo 11, aula 06. Esta é a última aula deste módulo, módulo da estequiometria. Vocês já viram que para compreender a estequiometria como um todo, será necessário, antes de mais nada, compreender as leis que regem a química. Lei das conservações das massas, lei das proporções múltiplas e lei das proporções recíprocas. Mas o que vem a ser a estequiometria voltada para reações consecutivas? Reações consecutivas são reações nas quais o produto de uma reação é reagente da outra reação. Observe que nós temos aí três equações químicas representando três reações químicas. Observe que na primeira reação nós temos o dióxido de enxofre como produto, enquanto que na segunda reação nós temos o dióxido de enxofre como reagente, caracterizando com isto reações consecutivas. Continuando a análise, na reação de número 2, nós temos SO3 como produto, que é o trióxido de enxofre, enquanto que na reação de número 3, nós temos o trióxido de enxofre como reagente, caracterizando com isto reações consecutivas. A primeira providência é identificar se as reações são consecutivas ou não. Sendo consecutivas, nós passaremos a compreender, a interpretar da seguinte forma. Vamos, então, obedecer em 4 passos. Primeiro passo é o acerto dos coeficientes. Acertar os coeficientes é balancear as equações. Uma vez balanceada, devemos somar, de modo a obter uma única reação que nós chamamos de reação global, que é o resultado da soma de todas as etapas das reações consecutivas. Uma vez analisando todas as 3 etapas, nós já vimos que entre as etapas existem produtos em uma etapa, reagente na outra, caracterizando com isto reações consecutivas. Mas eu quero fazer agora o acerto dos coeficientes. Para isto, vamos analisar quem é que apareceu no produto, quem é que apareceu no reagente. Na segunda etapa, eu tenho 2 mols de SO3, enquanto que na terceira etapa, eu tenho somente 1 mol de SO3. Para igualar essas quantidades de mols do produto da segunda etapa com a quantidade de mols do reagente da terceira etapa, eu devo multiplicar a terceira equação por 2. Multiplicando por 2, eu devo multiplicar todos os participantes por 2. Vamos obter 2SO3 mais 2H2O, produzindo 2H2SO4. Fazendo então essa multiplicação, nós igualamos as quantidades de SO3 como produto da segunda etapa com as quantidades de reagentes SO3 da terceira etapa. Observe que entre a primeira e a segunda etapa existe uma desigualdade de termos que apareceram no produto e no reagente. Observe que no produto
da primeira reação nós temos 1 mol de SO2, enquanto que no reagente da segunda reação nós temos 2 mol. Devemos multiplicar toda a primeira reação por 2. Vamos obter 2S2O2, 2SO2. Observe que agora igualamos as quantidades de SO2 no produto da primeira reação com SO2 no reagente da segunda reação. Esta é a primeira providência. A segunda providência é aplicar a soma das etapas. Mas antes de efetuar essa operação soma, nós vamos observar se podemos ou não cancelar alguns dos termos participantes dessas etapas. Eu posso cancelar 2SO2 com 2SO2. Isso porque estão em membros opostos. Uma está como produto e outra como reagente. Eu posso cancelar 2SO3 com 2SO3 por estarem em membros opostos. Não havendo mais alguém para ser cancelado, vamos somar 2S mais 2O2 mais 1O2 forma 3O2 mais 2H2O. Observe que eu efetuei a soma de todos os participantes do primeiro membro. No segundo membro, só nos resta 2H2SO4. Eis aí a reação totalmente balanceada. Vamos então verificar, em um segundo momento, qual o significado destes coeficientes. Esses coeficientes, eles representam a quantidade de matéria expressa em mol. Nós temos então 2 mols de S mais 3 mols de O2 mais 2 mols de H2O, produzindo 2 mols de H2SO4. Uma vez balanceada a equação, nós devemos se ater para o enunciado das questões. Nós vamos, então, atender à exigência da questão. Muitas vezes, a questão exige outras grandezas, como massa, volume, número de átomos, número de moléculas. Então, o que nós vamos fazer? Fazer a conversão de mol para as unidades de grandezas pedidas na questão. Então, mol, podendo ser expresso em massa. Massa, ela é dada em massa molar. Isso significa dizer que é a massa de 1 mol. E esta massa é expressa em grama para cada mol. Vamos pegar aqui 2SO2. 2 mols de SO2. Cada mol de SO2 tem uma massa de 32 gramas. Este valor é fornecido na questão. Se 1 mol pesa 32 gramas, 2 mols pesa 2 vezes 32 gramas, totalizando 64 gramas de enxofre. Esta é a quantidade em massa que reagiram nesta equação global. Vamos então pegar agora O2. Eu tenho 3 mols de O2. Cada mol de O2 tem uma massa de 32 gramas. Como eu tenho 3, eu devo multiplicar 3 por 32 gramas, totalizando 96 gramas de O2. Observe, o oxigênio é um gás. Se esse gás estiver em condições normais de temperatura e pressão, eu posso transformar mol em volume. Aí chamamos de volume molar, volume de 1 mol. Mas para determinar o volume molar, nós temos que conhecer a temperatura e a pressão. O volume molar, dado nas condições normais de temperatura e pressão, que é de 0 graus Celsius, e 1 atmosfera de pressão, é de 22,4 litros. Logo, cada mol de O2 ocupa um volume de 22,4 litros. Como eu tenho 3 mols, eu tenho um total de 3 vezes 22,4 litros. Esta é a quantidade de O2 expresso em volume. Vamos então pegar aqui a molécula de água. Cada mol de água tem uma massa de 18 gramas.
Como eu tenho 2 mols, nós temos 2 vezes 18, totaliza 36 gramas de água. Esta é a massa de água. Para concluir, o produto formado foram 2 mols de ácido sulfúrico. Cada mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas. Como eu tenho 2 mols, 2 vezes 98, totaliza 196 gramas de ácido sulfúrico. Devemos se ater para as leis que regem a química. Observe que, pela reação que nós temos, reagiram 64 gramas de enxofre, mais 96 gramas de oxigênio, mais 36 gramas de água. Esta é a soma das massas dos reagentes. Totaliza 16, vai 1, 7 mais 9, 16, 16 e 3, 19. 196 gramas de reagente. Nós temos como produto 2 mols de ácido sulfúrico. E esses 2 mols de ácido sulfúrico pesam 196 gramas de ácido sulfúrico. Caracterizando com isto a lei das conservações das massas. Uma outra unidade que nós podemos transformar o mol é em número de moléculas ou em número de átomos. Cada mol de átomo ou cada mol de molécula tem uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23. Isto para cada mol. Daí eu vou pegar como exemplo o ácido sulfúrico. Como eu tenho 2 mols de ácido sulfúrico, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2SO4. Este é o terceiro passo. O quarto passo, você deve montar a regrinha de 3 para fazer o cálculo químico, utilizando dos dados do balanceamento da equação e dos dados do problema. Vamos então passar para um exercício para aplicar toda a teoria explicada nesta aula do módulo de número 11. Vamos então ao exercício. Considere as equações que representam as reações utilizadas na obtenção do ácido nítrico. Foram dadas 3 etapas: primeira, segunda, terceira. Ele pediu para calcular a massa de amônia necessária para preparar 6,3 gramas de ácido nítrico. Vocês aprenderam em aulas passadas qual é a fórmula da amônia. Relembrando, a fórmula da amônia é NH3. Então, ele quer a massa da amônia. Observe que ele pediu a massa da amônia. Mas que é amônia? NH3. Necessária para preparar 6,3 gramas. Gramas é massa de ácido nítrico. Então, eu quero a massa de ácido nítrico que está aqui representado na equação. Uma vez identificado as reações, identificado o que ele pediu e o que ele forneceu, nós podemos então trabalhar com as etapas, fazendo todos os procedimentos que vimos na teoria. O primeiro procedimento é o balanceamento da equação. Observe que eu tenho aqui, na segunda etapa, 2 mols de dióxido de nitrogênio, NO2. Na terceira etapa, eu tenho 3 mols de NO2, dióxido de nitrogênio. Observe que eu tenho aqui o dióxido de nitrogênio como produto na segunda etapa e eu tenho aqui o dióxido de nitrogênio como reagente na terceira etapa. Eu devo igualar essas quantidades, balancear. Uma maneira muito simples para balancear é multiplicar toda a segunda reação ou toda a segunda etapa por 3 e multiplicar toda a terceira etapa por 2. Multiplicando toda a segunda etapa por 3, eu vou obter 6NO2. Multiplicando toda a terceira etapa por 2, eu vou obter 6NO2. Ou seja, eu vou igualar as quantidades em mol do produto da segunda etapa com as quantidades em mol do reagente da terceira etapa. Então, eu passo a ter estes valores.
Daí eu posso somar as equações. Mas antes de efetuar a soma, eu posso cancelar 6 mols de NO2 com 6 mols de NO2, porque estão em membros opostos. Um apareceu no produto e outro no reagente. Observe bem que tem mais alguns elementos repetindo. O NO, NO e NO. Observe que o monóxido de nitrogênio está em todas as etapas. Na segunda etapa, eu tenho um total de 6 mols como reagente. Na primeira e na terceira etapa, totalizam como produto 6 mols. 4 mols mais 2 mols, 6 mols. Então, eu posso aplicar o cancelamento. Vamos ver quem o que eu posso cancelar mais ainda. Eu posso cancelar 2 mols de água com 2 mols de água. Só é que no segundo membro, na primeira etapa, eu tenho 6 mols. Se eu cancelo 2 com 2, sobram 4 mols de água como produto. Daí, como eu não tenho mais nenhum composto que pode ser cancelado, eu vou então somar as 3 etapas. Vamos obter 4NH3 mais 5O2 mais 3O2, 8O2. No primeiro membro eu não tenho mais ninguém. No segundo membro eu tenho 4NH3 e as 4 moléculas de água que sobraram. Daí eu tenho a equação global balanceada. Voltando ao enunciado do exercício, nós vamos então marcar ou assinalar o que interessa. Essas informações estão em mol. 4 mols de amônia e eu tenho 4 mols de ácido nítrico. Observe que eu estou preocupado somente com esses dois compostos, amônia e ácido nítrico. Foi o que foi pedido na questão. Mas eu não quero mol, eu quero massa. Então eu vou converter mol para massa de amônia, vou converter mol para massa de ácido nítrico. Para isto, é preciso que sejam informadas as massas molares, massa de 1 mol. 1 mol de amônia tem uma massa de 17 gramas. Como eu tenho 4 mols, eu tenho 4 vezes 17. Assim como 1 mol de ácido nítrico pesa 63 gramas. Como eu tenho 4 mols, eu tenho 4 vezes 63. Estas informações foram colhidas da equação balanceada. A segunda informação será colhida do enunciado do exercício. Ele perguntou: qual a massa de amônia? Eu não sei, quero saber, por isso chamei de X. Necessária para produzir um total de 6,3 gramas de ácido nítrico. Daí eu posso multiplicar cruzado. X que multiplica 4, que multiplica 63. Vai ser igual 4 que multiplica 17, que multiplica 6,3. Como eu quero saber o valor de x, eu isolo x. Daí vamos obter que meu x vai ser igual 4 vezes 17 vezes 6,3, que divide 4 vezes 63. Eu posso aplicar a propriedade de cancelamento, cancelar 4 do numerador com 4 do denominador. Esses dois números são múltiplos. Observe, se eu fizer essa divisão, eu vou obter 10 aqui embaixo, uma vez que esse número de baixo é 10 vezes maior que o número de cima. Então, eu cancelo 6,3 com 63, sobra 10 embaixo. Daí, o meu x vai ser igual a 17 dividido por 10. Logo, o meu x é igual a 1,7 gramas. De quem? Da amônia. Foi a massa da amônia que ele pediu. Daí está a resolução do exercício. Espero que vocês tenham compreendido o exercício. Caso sinta alguma dificuldade, volta ao vídeo ou entre em contato conosco através do nosso canal para que eu possa esclarecer melhor. Bons estudos e até a próxima aula.